Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigada. Vamos fazer agora o 201 e 202, os dois últimos ainda, na pauta da tarde. Peraí. 201. Os outros foram retirados de pauta, só deixando claro. Pode. 201 é multa, em razão do contribuinte não haver apresentado à fiscalização os arquivos digitais discriminados no termo de início da ação fiscal, relativos ao período de 7 de 2003 a 7 de 2007. De acordo com o relatório fiscal da infração, restou configurada a existência de grupo econômico com a sociedade empresária Maxicron, Comércio de Tintas e Revestimentos Limitada, que responde solidariamente pelo crédito lançado. A empresa Maxicron, responsável solidário, tomou ciência do auto de infração, mas não impugnou o lançamento. Verificado que a conduta tipificada do relatório fiscal de folha 13 a 20 se refere à infração autuada no auto de infração DEPCAD número, que termina com 222.1, e que a conduta típica correta do auto de infração objeto do presente processo é a não apresentação de arquivos digitais. Os autos foram encaminhados à seção de fiscalização da DRF, Joinville, para que fosse efetuado o saneamento do feito. A fim de sanear os erros detectados, foi emitido um novo relatório fiscal, com as devidas correções e aberto novo prazo para que os sujeitos passivos solidários, Tonacrio e Maxicron, apresentassem suas defesas. O contribuinte tomou ciência do novo relatório fiscal e, dentro do novo prazo para impugnação, apresentou sua manifestação, reiterando as alegações e pedidos já formulados na impugnação inicial. Por sua vez, a empresa Maxicron, responsável solidária, apesar de intimada do novo relatório fiscal e da reabertura do prazo para apresentar a defesa, mais uma vez não se manifestou. O processo foi encaminhado à DRJ para julgamento, onde, através do acórdão, considerou procedente o lançamento e manteve a responsabilidade solidária pelo crédito lançado das empresas Tonacrio e Maxicron. O contribuinte e a empresa Maxicron tomaram ciência do acórdão e apresentaram recursos voluntários, exatamente com o mesmo teor, onde apenas se insurgem contra a atribuição de grupo econômico e a ilegitimidade passiva da empresa Maxicron. Ao final, pugnam pelo provimento dos recursos. Mérito. Presente processo. Esse aqui tá. Devido à configuração de grupo econômico, a sociedade empresária Maxicron, Comércio de Tintas e Revestimentos Limitados, responde solidariamente pelo crédito lançado na presente autuação. Tendo em vista o despacho de saneamento de processo, foi emitido um novo relatório de infração com a correta conduta típica que originou o lançamento nos seguintes termos que eu cito aqui. Com relação à infração imputada, verifica-se que a sua incidência foi estabelecida nos termos em que determinado no artigo 32, inciso 3 da Lei 8.612, combinado com o artigo 225, inciso 3 do Decreto 3.048, artigo 8º da Lei 10.666, de 2013, que eu cito. As empresas Tonacrio e Maxicron apresentaram recurso voluntário exatamente com o mesmo teor, onde se insurge apenas contra a atribuição de grupo econômico e a ilegitimidade passiva da empresa Maxicron, não questionando a exigência da multa objeto do lançamento fiscal. As recorrentes alegam que ainda existe grupo econômico e que, por esse motivo, deve ser afastada a sua responsabilidade pelos créditos exigidos. Contudo, não lhes assiste razão nesse tocante. Eu trago aqui o que diz o artigo 30, inciso 9 da Lei 8.212. De acordo com o que se constata no relatório de lançamento, a fiscalização investigou as atividades das empresas envolvidas, de modo a identificar detalhadamente as situações fáticas apuradas e narradas no relatório fiscal que evidenciam a existência de grupo econômico de fato, empresas submetidas a um controle geral econômico e administrativo. Com efeito, não é necessário que as atividades das empresas sejam iguais ou semelhantes, nem que haja coincidência de sócio ou de endereço para que se configure o grupo econômico de fato. Todavia, são determinantes o controle e a administração
únicos das empresas. A fiscalização demonstrou de forma pormenorizada o controle econômico e administrativo, configurando evidente interesse comum no fato gerador, consoante se verifica do item 2 do relatório fiscal, que consta as folhas 58 a 63. A formação de grupo econômico de fato entre as empresas ali arroladas, o que tem como consequência a responsabilidade solidária pelo crédito previdenciário lançado. Desta feita, no presente caso, resta comprovada a existência de grupo econômico, além do interesse comum do fato, pelo que está correta a responsabilidade solidária imputada à recorrente Max Cicron, nos termos do artigo 39 da Lei 8.612, nada havendo que se reparar a esse respeito. Conclusão do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários. Cleberson. Eu tenho... desculpa. Pode perguntar. É porque é o seguinte, me parece que a ementa, ela, nessa parte que fala que a responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra especial e aí é objetiva, ela entra em contradição com os termos do voto, em que detalha a existência do grupo econômico e, além disso, caracteriza que haveria aí interesse comum no fato gerador. Porque se ela é objetiva, não precisaria de comprovar o evidente interesse comum no fato gerador, bastaria a existência do grupo econômico. Isso aqui eu devo ter copiado ficou de alguma outra coisa. O 30, inciso 9, de fato, a responsabilidade é objetiva. Porque não, mas na forma do meu voto. Na lógica, pode se interpretar assim. Mas existe uma discussão se a responsabilidade do 30 mataria. A lógica dessa ementa vai nessa linha, mas não corresponde ao voto. Mas isso, a lógica do meu, assim, do meu entendimento é o que está disposto no voto. Acho que talvez tirar essa segunda parte dessa segunda ementa aqui, né? Não tem problema essa de caracteriza o grupo, etc. Não. Talvez achar uma outra que exato. O interesse comum do fato gerador, porque desse jeito aqui, pela leitura que eu tinha feito inicialmente, é que seria a responsabilidade meramente objetiva, né? Mas pelo teor do voto eu entendi de forma diversa. Eu já estou modificando aqui, eu vou copiar essa parte. Tem interesse comum também. Eu vou copiar essa parte que tem interesse comum no fato gerador. Ou é a doutora... A fiscalização demonstrou. Oi? A fiscalização falou interesse comum também? Eu estou dizendo que a fiscalização demonstrou, né, dessa forma pormenorizada, o controle econômico e administrativo, configurando, dessa forma, evidente interesse comum no fato gerador. Entendi. Vou copiar essa parte para poder adaptar aqui na ementa. Eu posso adiantar meu posicionamento? Não sei. Que eu não conheço do recurso do contribuinte. Da empresa. Tonacrio. Só do solidário. Por quê? Porque a Tonacrio está pleiteando direito alheio. Realmente ela fala só na solidariedade, né? Pelo que a senhora disse aqui, doutora. Ela fala. Então, ela tá querendo que o outro seja excluído do polo passivo. Isso não tem nenhuma relação com ela.
A não ser que a senhora não tem que entender que isso é uma confissão, que é um grupo econômico. Mais um elemento de confissão. O argumento é esse, do recurso. Se fosse excluir, se fosse dar provimento, o provimento você veria, a única utilidade do provimento é para o solidário. Um outro modo de ver, né? Seria só para o solidário, realmente. Então, como é que ela pode ter um interesse se o provimento não iria alcançá-la? Não ia alcançá-la. Então, isso confirma que ela pleiteia direito alheio, direito que diz respeito a outro. Pelo que a senhora falou aqui, que os recursos são idênticos, né? Sim. Realmente. Então, eu concordo. Então, qual que fica o resultado final? Não conheço do recurso da empresa Tonacrio. Essa é a autuada, Tonacrio, né? E conheço do recurso da empresa Maxitron e nego-lhe provimento. Eu acho que esse aqui é o mais correto mesmo. Então, eu tenho só que no juízo de admissibilidade... Isso, no juízo de admissibilidade, a senhora faz essa observação que o contribuinte, no caso, o devedor principal, ele pleiteia, está pleiteando direito do outro, porque pode até estender isso que a gente conversou, né? O eventual provimento, não aproveitaria em nada ele. Não tem interesse algum. Interesse algum, então não conheceria. E o resto fica igual, mas o resto é só em relação ao recurso do solidário, né? Solidário. Isso, e muda a conclusão também. E a ementa, né? A ementa precisa dar uma adaptada em relação a essa questão processual aí. Eu coloquei assim, não conhecer o recurso voluntário apresentado pela empresa autuada, e na outra é direto, negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário. É isso? Isso. Exato. Bom. Cleverson. Acompanho. Eu acompanho. Acompanho. Por unanimidade. Isso aí, não conhecendo da empresa autuada e da solidária, negar provimento. 202. Estou só fazendo a anotação aqui no final. Pronto. 202 é intempestividade. Foi apenas um dia. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é o seguinte. O contribuinte ele tomou ciência da decisão proferida pela DRJ em 7/10/2008.
certo? Conforme o aviso de recebimento que está na folha 58. O recurso voluntário, o prazo ele teve início no dia 8/10/2008, encerrando-se em 6/11/2008. Ele protocolou o recurso no dia 7, que está na folha 69. Então, é um dia apenas, assim. Se quiserem dar uma olhada, seria bom. A unidade fala que é intempestivo, doutor André? Não, ela não fala nada. Não fala nada, Ela não ajuda. fala nada. Ela não ajuda. Não fala. Não fala nem que é tempestivo também. Sete, ele protocolou que dia? Ele protocolou dia 7. Peraí. Ele foi cientificado dia 7, é segunda-feira, é terça. Aí começou a contar no dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 19, 26, 27, 28, 29 e 30, dia 6. E ele só apresentou dia 7, né? Isso. Não tem feriado, a princípio, esses dias? Não tem feriado. Não tem, eu já vi. Pois é. Já vi no local também, no estado. Por mim tá ok. Mas só que você pediu para recontar, eu recontei aqui. Quando eu obrigada. ver, perdão. Tá, vamos votar? Eu não conhecer por intempestividade. Kleber? Acompanho. Raíde? Acompanhe. Por unanimidade de votos. Tá, aí agora a gente volta no número 1, Andréia. Ai, a gente volta lá pro primeiro. Número 1 peraí, missionária. LTR. Tá, peraí. Certo. ITR de 2000 não. Relativa à ITR de 93, né? Em virtude da exigência de valor totalmente excessivo. Aí a empresa fez uma retificação na declaração dela de ITR de 92, né? Foi feita essa declaração, a empresa não, o contribuinte. E no recurso voluntário, ele pleiteia que seja acatado o montante do VTN corrigido, que já é bem maior do que o valor mínimo para o período base, conforme os documentos que foram apresentados depois da diligência, requerendo ainda que não tenha a correção da moeda de 10,57, porque o VTN retificado na DITR de 93 já foi corrigido, certo? Eu estou só resumindo, eu acato o pedido do contribuinte na integralidade, e no meu voto eu fiz algumas modificações, mas apenas para fazer um reforço argumentativo, e trazendo os números, né, para que se possa ter assim, uma comparação e uma visão real dessa discrepância de valor exigido com os praticados na região. Inclusive, eu demonstro pelas notificações de lançamento dos anos posteriores a essa, a questão do valor, né, que foi exigido, o valor do ITR exigido é infinitamente menor do que o dessa notificação que a gente está julgando. Então, eu dou provimento e, inclusive, afasto também essa questão da correção da moeda. Deixa eu ver aqui, a partir de onde eu mudei. Após a diligência, foram juntados aos autos os documentos de folha 608, onde se constata uma enorme discrepância entre o montante do VTN mínimo para a região e o valor do VTN tributado pela fiscalização. Observe-se que o VTN utilizado como base de cálculo para o ITR de 93 foi no montante de, isso aqui está em cruzeiro, 5, o que é isso? É milhões? Deixa eu ver. 1.000, milhão, bilhões, esse valor aqui em cruzeiro, certo? Enquanto o mínimo para o ano de referência, 93, era esse valor aqui em cruzeiro, 6.316,41.
o valor de referência, esse aqui eu peguei lá da documentação que tinha, né? Esse valor aqui, e base de cálculo, que também tinha esse outro valor em cruzeiro. A diferença é absurda e não comporta qualquer respaldo, na verdade, material, razão da necessidade da sua restauração no âmbito do presente processo administrativo. Ainda na consulta de indicadores de exercício de ITR para os anos 92 e 94, tem respectivamente 92 valores expressos em cruzeiros reais, VTN mínimo de 592,28, valor de referência 10,66 e base de cálculo 1.275,69. 94, valores expressos em UFI, VTN mínimo 1.255,61, valor de referência 17,86 e base de cálculo 172,08. Vale ainda destacar que a discussão em tela trata da exigência de ITR do ano de 93, referente à declaração de 92, no valor de 56.501,60, relativo ao imóvel rural com área de 92,9 hectares, enquanto que a notificação de lançamento relativa ao ano de 94 tem um valor total expresso em FII de 273,75, e a notificação de lançamento de 95 tem como valor total expresso em real o valor de 527,44, eu cito as folhas, demonstrando valores exigidos bem menor, né, do que o montante cobrado, o que reforça a exorbitância da exigência. O efeito a partir da análise dos documentos adunados aos autos, claramente se constata a enorme diferença entre o VTN tributado e o VTN da região, aplicado tanto no período do lançamento como em período posterior, restando assim evidenciado o erro de fato e a absoluta falta de correlação com a verdade material no presente caso. Aí eu trago aqui o artigo 147, parágrafo 1º, que foi onde a DRJ se baseou, e digo que esse caso, essa situação em apreço, ele se enquadra no parágrafo 2º do artigo 147 do CTN. Então, diante do exposto, e em face dos documentos apresentados aos autos, com a diligência, os quais constataram de forma explícita a exorbitância do VTN tributado, em absoluta falta de respaldo na realidade verificada a partir da análise do montante do VTN na época dos fatos, compete o acatamento do VTN indicado pelo contribuinte em sua DTR retificadora, estabelecendo-se dessa forma a verdade material. Salte-se ainda, tendo em vista que a DTR de 92 foi apresentada em 15 de 10 de 93, os valores constantes da mesma são relativos a 10 de 93, né, e, portanto, já corrigidos. Tanto que o valor de 90 milhões de cruzeiros é bem superior ao VTN mínimo indicado para o período. Dessa forma, deve ser desconsiderado o índice de correção de moeda de 10,57 para a determinação do VTN declarado. O exposto voto por conhecer do recurso voluntário, dar provimento para acatar o VTN indicado na declaração retificadora. Eu vou acrescentar aqui sem o índice de correção da moeda de 10,57. Mais alguma pergunta? Tinha só uma instrução normativa que eu não consegui achar, eu acho que eu devo ter copiado errado, não sei nem que eu queria ter visto, que o doutor Cleberson tinha até falado. Número 86, doutora. É SRF, né? Ah. SRF, 86, 22 de outubro de 93. Coloque no... Vê se a sua localiza.
Para o exercício de 93, os coeficientes de atualização do valor da terra não declarado pelo contribuinte e não rejeitado pela Secretaria da Receita Federal, de que trata o parágrafo 4, artigo 7º do Decreto 84.685 de 80, são os constantes na tabela do anexo 1, fixados para cada unidade da federação. Aprovar para o exercício de 93 a tabela do anexo 2, que fixa o valor da terra nua mínimo por hectare, previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 7º do decreto, levantado referencialmente em 31 de dezembro de 92, nos termos do artigo 1º da portaria interministerial. O valor da terra nua declarado pelo contribuinte será rejeitado pela Secretaria da Receita Federal quando inferior ao mínimo por hectare fixado para o município de situação do imóvel rural, prevalecendo, nesse caso, o valor da terra nua mínimo, BTN-M. Certo, isso aqui é importante colocar. Esse 1057 vai estar nesse anexo 1, né? Uhum. E esses 6 mil e poucos cruzeiros reais aí é do anexo 2. Talvez é bom colocar entre parênteses que é cruzeiro real, né? Nos 90 milhões. Porque tinha aí o cruzeiro, né? Que era o R minúsculo, né? Cruzeiro real, meu Deus. É cruzeiro real que está se trabalhando, né? Isso que tá acho que é isso que está na notificação, né? Aham, é. É cruzeiro real, né? É. Então, eu vou só acrescentar isso aqui para poder respaldar essa questão aqui do valor mínimo. Desculpa. PTN. E aí o resultado, então, vamos julgar? É esse mesmo, né? Você só sugeriu alteração no texto, né, Cleberson? Sim, só esclarecer, né, Cruzeiro Real, a iene, né, essa iene que fala 1057, que é uma correção, né, não está aí o 1057 que está no anexo, né, mas eu localizei o anexo no Diário Oficial, está lá, 1057, São Paulo. Uhum. E o mínimo também está lá. Então, o resultado Do anexo 1 vai ficar: dar provimento ao recurso voluntário para acatar o VTN indicado na declaração retificadora, é isso? Sem o índice de correção da moeda de 10,57. Sem aplicação do índice de correção da moeda, de correção monetária,
monetária, né? Monetária de quanto? 10,57? Não sei se é correção, eu acho que ele fala correção da moeda, mas deve ser. Correção da moeda é correção monetária. É isso, Cleberson? Do meu ponto de vista, eu acompanho. Ele pediu só isso, né? Dar provimento, não é provimento parcial, não. É só isso que ele pede. Pediu para aceitar a retificadora dele, né? Retificadora dele, só que aí, esse valor declarado, ele tinha esse multiplicador aí para por causa da moeda, né? Que sofreu uma inflação muito, muito alta, né? Então tá. Raíde. Acompanho. Acompanhe. Por unanimidade de votos, esse resultado aí dá provimento ao recurso. Agora, por fim, aí que ainda ficou o 15. 15 é meu? Eu já tinha colocado um ajuste lá na pasta. Estava de dezembro, né? Que baseei na observação do Dr. Pinheiro tinha observado, algo que eu passar despercebido, porque o recorrente, ele na hora de acabou fazendo o recurso uma alegação bem mais sucinta do que na impugnação, e a própria DRJ, ela não tratou o que realmente importa, que realmente era relevante no caso, que o recorrente ele acaba falando que atendeu a intimação, que comprovou, que trouxe os documentos, trouxe os laudos, e na verdade que dá para entender da impugnação em si, e aí na DRJ acabou falando que independe, que pode fazer o lançamento com os dados que dispõe, que na verdade ele tá assim, surgindo, porque a fiscalização acabou colocando na notificação que as glosas do arbitramento foi botou assim, contribuinte não atende a intimação. Aí eu copiei a parte do lançamento, a descrição dos fatos, né? E aí, tratando já no voto, o recorrente afirma que a fiscalização não analisou os documentos apresentados, né, e efetuou o lançamento, porque tem um protocolo do laudo, uma resposta do laudo, dentro do prazo da intimação. Né? Então, consta dos autos que a intimação fiscal foi recebida em 3 de abril, conforme a R. O protocolo da resposta, cujo prazo para atendimento foi de 20 dias, data de 20/4. Tratei dessa forma aqui. De fato, a autoridade fiscal fez constar da notificação que o contribuinte não atendeu a intimação. Embora o não atendimento possa ser caracterizado pela falta de entrega de todos os elementos solicitados, há que se reconhecer que a expressão geralmente é utilizada quando o contribuinte sequer responde à intimação. Eu acabei dando essa solução aqui, que todavia isso não é suficiente para a anulação do lançamento, visto que a matéria tributável está identificada na notificação. A motivação, embora bastante sucinta, foi devidamente caracterizada e compreendida pelo recorrente, que exerceu de forma ampla, não havia prejuízo à defesa. Meu raciocínio aqui acabou sendo o seguinte, que se a fiscalização não tivesse colocado essa observação, não atender a intimação, não teria como presumir, quer dizer, assim como eu não tenho agora, como presumir que a fiscalização recepcionou aquela documentação e não analisou. Ela pode ter analisado e desconsiderado, apesar de ter posto essa expressão que geralmente é de não apresentar nada.
o contribuinte apresentou. Né? E a notificação foi lavrada bem depois desse protocolo. Né? Então, acabei tratando essa preliminar dessa forma. E aí, no mérito, aí aquela questão que ficou era do ADA, que eu tinha entendido que ficou só por conta da tempestividade, lá no DRJ ficou por conta da tempestividade do ADA, discussão que a gente debate que acabou tendo aqui, o laudo comprovava efetivamente as áreas, porque não tinha dimensão, acho que é isso. Porque a DRJ, ela exige o cumprimento das exigências, colocou lá, considerou como os atendidos as áreas, eu tratei só como a falta de ADA, a motivação para manter o lançamento, manter a glosa. Acabei reconhecendo aí a PP, porque o ADA era tempestivo, e a reserva legal por conta da verbação. E no VTN, manter o lançamento por conta do laudo. E aí a gente não chegou a falar sobre o VTN, acabou mais discutindo a parte do ADA. E no VTN ficou que o valor foi habilitado no CIPT, e ele pleiteia o reconhecimento do VTN do laudo. Faço algumas considerações acerca do laudo, que tenha sido aceito o laudo de ABNT. E aí, que o laudo apresentado informa atender as especificações da NBR, não informa o grau de fundamentação e precisão. É possível comprovar a possibilidade o laudo se limita a informar que para imóvel, quer dizer, é possível não ter um documento que não tenha os imóveis, né, para comparativo. Contudo, o corpo do relatório se limita a informar que para imóvel avaliado foi adotado o método de pesquisa e opinião de mercado. Essa opção foi necessária porque o mercado das terras avaliadas não é comum na região por serem consideradas como terras de minério e o comércio restrito a empresas dedicadas a esse tipo de avaliação. Não há, portanto, devido à comprovação da possibilidade de método específico de avaliação com menção às particularidades do imóvel. Em havendo comércio, mesmo que restrito, que ele fala que tem um comércio restrito, deveria ter sido discriminada a origem dos dados que embasaram a suposta pesquisa. Não obstante, o cálculo partiu de um suposto valor por hectare geral total de 900, posteriormente ponderado pela nota agronômica em função da capacidade de uso e localização do acesso do imóvel, sem indicar qual seria a fonte desse valor geral por hectare. Mesmo que as características do imóvel não permitissem grau de precisão e fundamentação mais elevado, isso não afasta a necessidade de demonstração e levar-se ao valor de VTN para esse mercado do fato gerador, normalmente quando o valor declarado, R$ 55 por hectare, estava subavaliado. O próprio recorrente, ao requerer o deferimento para apresentação de novo laudo, não é razoável, visto que as provas devem ser apresentadas no momento oportuno, aponta para a baixa confiabilidade do laudo adjuntado. Aí que pese o valor da fiscalização ser uma média, a utilização é da lei, e o contribuinte compete ônus da prova. E aí ele fala de multa, confisco e juros Selic. Fala só dos juros, assim, no tópico, né? Fala da multa, ele discorre um pouco mais, aí soma 2, dos juros ele fala no tópico e traga o súmula 4. Então, aí seria rejeitar a preliminar de nulidade da provimento parcial para restabelecer a APP e a ARL. Então,
confesso que eu estou com um pouco de dificuldade aí de superar essa Preliminar, doutor. Então, assim, eu fiz esse raciocínio tirando justamente que a fiscalização, ele foi recebido no prazo, né? A fiscalização foi lavrada depois, foi emitir a notificação depois. E pensando, se ele tivesse colocado, o contribuinte não atendeu, não tivesse colocado nada, né? Teria que presumir que ele olhou. Eu vejo que se possa interpretar como não atendeu ao solicitado na intimação. Essa observação que eu acabei fazendo. Nesse sentido. Isso, talvez, em relação ao VTN, fique mais claro. Ele fala do laudo, né? Ele fala na questão de laudo nos termos da BNT também. Mas aí ele complementa no atendimento da intimação. Mas aí, para o VTN, quando ele complementa assim, interpretando que ele está dizendo que não teve laudo nos termos da BNT, pode-se interpretar que o que ele queira dizer é que não se apresentou, não atendeu a intimação, tal como solicitado. Seria um pressuposto aí implícito, só que não sei se foi isso que ele quis dizer ou se é um intérprete. Não, foi essa observação que eu fiz no voto, né? Que realmente, geralmente... Eu não acho que se fosse assim, ele teria dito que o laudo não atende isso, aquilo. Ele disse, não disse, ó? Disse no laudo? Regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido da NBR e tal, o valor da terra nua declarado. Não. Aí não, doutor Pedro. Eu pensei que estava melhor. É radical, né? É difícil, sim. Para mim, esse documento não chegou para ele. Não, eu acho que deve ter, porque a notificação é bem depois, então alguma coisa aconteceu. Você acha que chegou esse documento para ele? Não, assim, acho que depois o procedimento ficou perdido lá e depois ele foi, de repente, lavrando tudo, que é bem depois da resposta. Foi lá no meio do ano seguinte que ele lavrou a notificação, deve ter ficou por aí, né? Agora, a questão é a seguinte, se ele não tivesse posto essa observação, ia ser difícil dar nulidade, ainda mais que o contribuinte se defende tudo e tem um amparo, né? Que aí eu teria que presumir que ele olhou o laudo, não viu e justificou de forma genérica. Aí eu acabei raciocinando dessa forma. Se não tivesse, não seria nulidade, mas aí aí ficou com nulidade por uma motivação errônea, aí não é bem um erro de motivação, porque a motivação acaba estando de forma sucinta ali nos enquadramentos, né? Isso aí. E veja, ele segundo consta, ele apresentou um laudo, apresentou o ADA, né? Não foi? Foi. Então, ele não fala nada? Não fala nada. Assim, complicado, muito complicado. Mas aí eu me deparei também, porque a nulidade seria no quê? Lá no CTN? A nulidade? O amparo legal para declarar nulidade seria o quê? O CTN? Falta de... Não, improcedência, a motivação não corresponde à realidade dos fatos. Mas aí é o amparo direto qualquer. Hã? Ele descreve que recebeu a documentação e que não recebeu e recebeu. Não, mas aí sim, mas assim, se fosse lá no CTN, fato gerador, matéria tributável, isso também assim. Tá aí. A unidade recebeu. É no decreto 70.275. Então, mas não seria só com base no decreto. Em decreto é o cessamento de direito de defesa. Aí não tem. Não é cessamento. No nono?
Falta a descrição, a motivação, que a descrição, ela está equivocada. Então, mas, assim, porque a descrição do fato gerador, não é isso? Não, a descrição dos fatos. Então, mas ele não comprovou, né? Porque aí depois ele se defendeu. Mas não comprovou. Então, aqui diz que ele não atendeu a intimação. Então, e por isso estou lançando. A motivação está incompleta. Não, mas se não tivesse, não atendeu, estaria completa? Teria que ser não atendeu porque apresentou isto não presta. Não, mas se ele não tivesse complementado, ia anular? Ele teria que justificar, doutor Rodrigo, aqui, para esse lançamento, ele precisa justificar que intimou e não foi atendido. É aquela situação que eu disse que aquela súmula do CAF é aplicável, que se a administração já tiver os dados, ela pode lançar sem intimar. Mas há situações que ela só lança se ela intimar primeiro e não comprovar, porque isso justifica. Entendi, mas não, minha pergunta seria o seguinte: se o fiscal tivesse analisado o laudo, o ADA, não tivesse colocado essa complementação da descrição, não atendeu, ficasse só aquela descrição genérica, seria caso de nulidade também? Não, mas eu não entendi. Ele analisou o laudo nessa sua hipótese? Não, na minha hipótese, seria... Imagina que ele tivesse analisado o laudo, o ADA, tudo. Certo. Não tivesse aqui na notificação colocado essa complementação de não atender a intimação. Tivesse não complementado a descrição dos fatos. Só tivesse deixado APP não comprovado, descrição dos fatos. Após regulamento intimado, o contribuinte não comprovou a isenção. Ponto. Ia ser caso de nulidade também? Eu acho que aí primeiro tem que saber como é que o senhor conclui que ele analisou. Porque recebendo prazo. Mas não diz nada na motivação? Então, aí essa foi Está presumindo que ele analisou, mas ele não falou nada? Mas eu teria que presumir que ele não analisou também, não é isso? Como? Então, mas eu teria que presumir que não analisou, aí fica que nem aqueles... Só que o que vale é o que está dito na motivação, até para o contribuinte se defender, né? Sim, mas aí eu fiz um paralelo com aquelas notificações da Malha PF. Porque foi uma vez que até eu disse uma vez, doutor Rodrigo, se essa questão de intimação pode lançar sem intimar, então não precisa mais intimar, né? Já faz o lançamento direto. Ele invoca o RIR aqui, o artigo 841. Pois é. Que diz que não atendeu a intimação. Peraí. Vou apresentar a declaração de rendimento. Acho que eu vou alterar. Alberto, vamos parar a gravação? Gravação encerrada, presidente. Ok.